Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de número 3. A gente está falando sobre o Estatuto da Igualdade Racial. A gente vai conversar agora sobre educação, cultura e vamos falar um pouquinho sobre o esporte e o lazer. Por que a gente vai falar sobre a educação, cultura, esporte e lazer? Porque são funções básicas da sociedade. Nós todos precisamos ter acesso à cultura, ter acesso à educação, a esporte e ao lazer. Então, a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas, de lazer adequada aos seus interesses e condições. Não é aqueles esportes impostos, não são aquelas culturas impostas, e sim que eles se agradem, que gostem, que seja do interesse deles e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Lembrando que a sociedade é uma só. Diversas são as culturas, mas a sociedade é uma só. Os entes federados e a União devem adotar algumas medidas, que é a promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Tem também que incentivar esse apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra, para que eles não percam as suas identidades, não percam a sua cultura com o decorrer dos anos. O desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Uma coisa que eu achei muito interessante é que as escolas estão adotando o esporte, a capoeira, como um dos esportes. O que se via antes? As meninas faziam balé, os meninos faziam futebol. Se na escola tem uma piscina, faz natação. Mas você não via capoeira. Eu não tive, na minha infância e adolescência, acesso à capoeira. E hoje, os nossos filhos têm acesso. E a capoeira, as músicas que são tocadas, elas remetem muito à cultura negra. E isso é importantíssimo para a gente fortalecer essa educação. Por quê? Porque as crianças vão compreendendo, elas vão tendo acesso. E assim vai melhorando a educação através da capoeira. Olha que mega interessante, né? Então vamos seguindo aqui, ó. No que se refere à educação, direito fundamental social, que está previsto lá no nosso artigo 6º da Constituição Federal, chamado também de Carta Magna, observa-se a necessidade de se estudar a história geral da África e da população negra no Brasil. É uma obrigação que está imposta a todos os estabelecimentos de ensino, seja fundamental ou médio, seja público ou privado. É obrigação das escolas dar essa informação, trazer esse ensino. Então, tal fato se faz como meio de resgatar a origem da população negra e relevar a importância que essa merece. Então, nesse sentido, os conteúdos que são referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então, as crianças e os adolescentes vão ter acesso a todo o estudo relativo à cultura negra. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação vão incentivar a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com aqueles estudantes as suas vivências relativas ao tema em comemoração, para eles terem um aprofundamento daquele estudo, conhecerem melhor. Então, não distante disso, nós temos também os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e pós-graduação, que poderão criar incentivos à pesquisa e programa de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.
Então, esse estudo, quando se fala de pesquisa científica, que se fala de pós-graduação, nós estamos colocando mais informações, estamos buscando mais informações para poder ampliar o conhecimento relativo à população negra. Em outro plano, também não muito distante, a gente tem que entender que o Poder Executivo Federal tem que incentivar, sim, as instituições de ensino superior, em geral, a fazer o quê? Resguardar princípios da ética em pesquisa e apoiar alguns grupos, núcleos, centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam essas temáticas de interesse da população negra, para que a população negra se sinta ainda mais inserida, fazendo parte de uma única sociedade. Incorporar nas matrizes também curriculares dos cursos de formação dos professores temas que incluam esses valores que são concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. A nossa sociedade ela é muito rica de diversidade e a gente tem que aproveitar para estudar, é muita informação boa e que vai engrandecer a nós como membros da sociedade. Vai ser feito também, a ideia de desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar os jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Para quê? Para que também não haja exclusão de gêneros. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino público, privado, comunitário, nas escolas de educação infantil, com ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, para que haja essa formação docente baseada em princípios de equidade. Eu não estou falando em igualdade, eu estou falando de equidade. A equidade aqui, eu deixo de lado um pouquinho essa ideia de igualdade, e eu trago alguns fomentos, eu trago alguns auxílios para que eu garanta a equidade. A equidade é que todos possam participar de forma igualitária. Todos vão poder participar dentre as suas dificuldades, dentre as suas situações específicas. Então, vai ser baseado em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Por fim, para a gente fechar aqui a ideia, o poder público ele vai estimular e vai apoiar as ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro, que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos, e principalmente adotar programas de ação afirmativa, cabendo ao Poder Executivo Federal a avaliação e também o acompanhamento dos programas políticos de igualdade e de educação, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a cultura. Em relação à cultura, deve-se garantir o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras diversas formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica reconhecidamente comprovada como um patrimônio histórico-cultural que tem fundamento na Constituição. Ele é fundamentado nos artigos 215 e 216 do nosso texto constitucional. Também vai ser assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. Não obstante, também não fica distante a isso, o poder público vai incentivar a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino pública e privada. Não apenas um tipo de instituição, e sim em todos os tipos de instituições, sejam públicas ou privadas. Para a gente fechar a ideia, o poder público vai garantir o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza
imaterial e de formação da identidade cultural brasileira. Também de acordo com o artigo 216 da nossa Constituição Federal. E aí é o que eu disse a vocês, hoje a gente tem acesso à capoeira. A capoeira, ela não é apenas um esporte, ela não é apenas cultura, ela é um misto. Ela é uma situação, a gente pode chamar até assim, né? Então a capoeira, ela é uma situação que ela traz diversos fatores. Ela traz a história, ela traz a cultura, traz a musicalidade, ela traz a educação, o respeito ao próximo, ela traz uma uniformidade, ela traz uma gama muito grande de informações da cultura negra, sem deixar também de ser um esporte, de ser uma cultura, é um lazer. Então, a capoeira está sendo cada vez mais implementada nas escolas, principalmente as escolas privadas, para que os alunos tenham acesso e passem a contribuir para o respeito da cultura negra. Tá ok? Tranquilo? A gente fica por aqui, pessoal. E eu encontro você aonde? Eu encontro você na próxima aula, né? Eu ia dizer próximo curso, mas não é. A gente vai se encontrar na próxima aula e tem muito curso interessante para você dar uma olhadinha. Forte abraço!